Boa noite a todos, foi bom o dia de vocês? Espero que sim, ouvi ótimo aí. Ontem tivemos a oportunidade, estou vendo aqui o Orlando e a Lourdinha. Ontem nós estivemos juntos, ontem à noite, lá na casa do Vitor e da Sueli, né? Foram momentos muito especiais. E ontem também eu falei daquele quarteto que nós formamos lá no colégio, era o Escorrega. Daí quando eu saí, eu fui repreendido, dizendo assim: você não falou o nome correto do quarteto. O nome do quarteto era Escorrega 1 e lá vão os 4, né? Aí eu trouxe uma foto para mostrar para vocês desse quarteto. Essa foto foi tirada em dezembro de 1976. Estão vendo ali? Não ainda? Agora? Estão vendo? Olha, o da direita de vocês, da ponta ali, é o Kleber Pereira da Silva ali. Claro, hoje ele está muito mais bonito tudo, né? Mas, então, ali o pastor Lauro Crescêncio, acabei de falar o nome dele, Euclides, eu e o mestre Kleber, juntos aí, 1976, né? Tempo bom, né? A gente tem muitas recordações. E vamos ver, eu estava falando com o Kleber, né, para ver se a gente grava uma coisa com esse pessoal aí do Velho Testamento. Isso aí é mais da Gênesis mesmo, não? Né, para ver se a gente grava alguma coisa das músicas que a gente cantava lá. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 6 e deixa ela aberta, capítulo 6 e capítulo 7. Aí se você quiser já deixar o PowerPoint aqui para mim, já fica bom. Josué capítulo 6 e capítulo 7. Antes de a gente começar a ler, vamos contextualizar aquilo que a gente vai ler, tá bom? Depois de 40 anos vagando no deserto, chegou o momento de Israel entrar na terra prometida em Canaã. Moisés havia morrido, o povo estava sob a liderança de Josué, e a semelhança do que aconteceu com o povo ao passar o Mar Vermelho, aconteceu com o povo ao atravessar o Rio Jordão. Quando os sacerdotes que carregavam a arca tocaram os pés no Rio Jordão, molharam os pés no Rio Jordão, o Rio Jordão parou de correr e formou-se como que uma muralha de água, e os israelitas passaram o rio a seco, e a Bíblia diz que naquele tempo o Jordão estava transbordando em suas, ele usa ribanceiras, em suas margens. Eles então entram na terra prometida, tem ali um momento de circuncisão, uma confirmação da marca que eram povo de Deus. Eles celebram a ceia, e então Deus tem um encontro com Josué, e ele passa para Josué qual vai ser a estratégia da tomada da primeira cidade e a mais fortificada de Canaã, que era Jericó. Ele diz: Josué, vamos sentar um pouquinho aqui, vamos rascunhar um plano de tomada de Jericó. Pois não, Senhor. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar a arca do Senhor, vamos colocar 7 sacerdotes com trombetas que vão ficar na frente da arca. Na frente dos sacerdotes nós vamos botar os homens de guerra, e atrás da arca nós também vamos colocar os homens de guerra. E a ideia é a seguinte: cada dia, uma vez por dia, vocês vão rodear Jericó em silêncio e só as trombetas tocando. Mas no 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes com os sacerdotes tocando, e ao final das 7 voltas, vocês vão gritar.
E essa é a estratégia. Eu fico imaginando Josué ouvindo Deus dizer assim, mas é só dar a volta, tocar trombeta em silêncio, depois 7 vezes e gritar? É só? É só. Tá bom, senhor, eu vou falar isso para os líderes. E ele fala para os líderes e ele fala para o povo, né? Como é que as coisas deveriam acontecer. E eu fico imaginando que alguns devem ter perguntado assim para Josué, Josué, desculpa falar, mas isso é uma pegadinha? Será? Nunca ouvi falar. E é interessante que Deus, ele faz coisas não convencionais, não é verdade? Deus, ele tem uma maneira própria de fazer as coisas. Lembram de ontem, né? Ele mandando pão e carne através dos corvos para Elias. É diferente, né? Deus tem um jeito de fazer as coisas de maneira diferente, né? E a Bíblia diz que eles fizeram assim. Mas tem uma coisa aqui, nas orientações que Deus dá a Josué, e que Josué passa ao povo, que eu gostaria de ler com vocês, em relação à tomada da cidade. Abra aí, já está aberta, né? Capítulo 6 de Josué. Ele dá uma orientação de como deveriam fazer algumas coisas. Veja Josué capítulo 6, o verso 18, o verso 19. Olha o que diz aqui: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Aqui no verso 17, diz assim, a cidade será condenada, e aí a orientação é, guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. E verso 19 diz, porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Então, Deus diz assim, olha, vocês vão tomar a cidade, mas só que a cidade está condenada, e tem coisas condenadas e coisas consagradas que vocês não devem tomar. Aí quando a gente vai procurar, não é? São 2 palavras para condenada e consagrada. Já está ali na tela? Vai estar. A primeira é xerém. Xerém no hebraico. Alguém me avisa quando chega lá, para eu não ficar virando as costas aqui. Chegou, muito bem. Então, xerém do hebraico, né, significa maldição, coisas sob proibição, coisas dedicadas à destruição. Então, Deus diz assim, existem coisas na cidade que são xerém. E quando Deus falou assim, xerém, eles entenderam na hora o que era. Que eram as coisas condenadas e dedicadas à destruição. E Deus diz assim, mas existem também coisas consagradas, que é o tal do Kodesh, que são coisas consagradas, dedicadas, uma porção sagrada, presentes sagrados, coisas que são muito sagradas. Então quando Deus fala Kodesh, eles entendem, né? O que Deus está falando? Olha, são coisas muito sagradas, né? São presentes sagrados, né? São coisas consagradas, e eles entenderam bem. Então veja, vocês não toquem nas coisas condenadas, elas são para a destruição. E vocês não toquem nas coisas consagradas, porque elas vão para o meu tesouro, o ouro, a prata, o bronze e as coisas. Entendido? Quando você ouve essa palavra, fica claro para você que ninguém deveria tocar em nada da cidade? Para você fica claro? Ou não fica claro? Alô? Assim é assim, assim é não. Fica claro para você que não é para tocar em nada, nem na coisa consagrada e nem na coisa condenada? E essa foi a ordem que Deus deu a Jericó. E todos entenderam.
E aí chegou o dia de eles começarem todo aquele ritual, né? Primeiro dia, tocando as trombetas, deram uma volta em silêncio, voltaram para o acampamento. No segundo dia, mais uma volta em silêncio, só as trombetas tocando, voltaram. Agora, imagine se você fosse um morador de Jericó. Eu imagino que haviam muitos moradores, quem sabe todos os moradores, em cima das muralhas, olhando aquele povo e conversando. Qual seria, quem sabe, o seu comentário? Que comentário você faria, se você fosse um morador de Jericó? Escuta, tem algum parafuso solto na cabeça desse povo? Sabe, ficam tocando trombeta, será que esse é o carnaval deles? Ficam rodando aqui, aí, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, a mesma coisa, a mesmíssima coisa. No sétimo dia, diferentemente de todas as outras vezes, eles deram 7 voltas, e ao final das 7 voltas eles gritaram. E o que aconteceu com os muros? Eles caíram. Lembra daquela música? Eis que Josué venceu Jericó. Cante comigo. Jericó, Jericó. Eis que Josué venceu Jericó. E o muro veio ao chão. Poderemos lhes falar de Gideão, dos valentes homens de Saul. Mas ninguém foi como Josué, a quem Deus deu Jericó. Cante. Eis que Josué venceu Jericó, Jericó. Eis que Josué venceu Jericó, e o muro veio ao chão. E o baixo fazia, veio ao chão. E eu vibrava quando era menino. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu tive a oportunidade de ir no sítio arqueológico lá de Jericó e recebi uma informação que eu achei muito interessante. Os estudiosos da arqueologia mostram que os muros caíram de fora, de dentro para fora. Não é interessante isso? Os muros caíram de dentro para fora, que seria uma improbabilidade, não é verdade? Porque se houve a invasão, houve o ataque, as muralhas seriam tombadas de fora para dentro. E os estudos mostram que houve justamente o contrário. As muralhas foram derrubadas de dentro para fora. Ação divina. Os anjos. E a gente fica pensando, né? O que é que Deus não é capaz de fazer? Tem alguma muralha na sua vida que está precisando ser derrubada? Você está clamando a Deus por isso, está pedindo, você acredita que Deus é capaz de derrubar essa muralha? Não há nada que Deus não possa fazer, absolutamente nada, absolutamente nada. E a Bíblia relata que eles tomaram a cidade, né? Destruíram a cidade, queimaram a cidade, conforme tudo que Deus havia dito. E aí a gente fica pensando, por que essa ordem de Deus, que nada dos despojos deveriam ir para as pessoas? Lembra que ontem eu falei sobre o princípio do primeiro Deus em todas as coisas? E aqui está o princípio, o primeiro Deus. Esta era a primeira conquista, estão vendo lá Isso, essa era a primeira conquista. Então a cidade e tudo aquilo que essa cidade possuía deveria ser devotada a Deus como o quê? A primícia das demais conquistas. Então esse princípio do primeiro Deus, ele envolve essa ideia de primícia, né? Qual é a primícia do seu tempo? A primícia do meu tempo é para Deus.
A minha primeira hora do dia é para Deus. Qual é a primícia dos meus recursos? O primeiro dinheiro é para Deus. Percebe? A ideia é que esse princípio ele esteja envolvido em todas as coisas. Em tudo aquilo que você for fazer, pense primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus. E veja, e Deus queria que ficasse muito marcado na cabeça deles, que o triunfo e a glória pertenciam a quem? Ao Senhor, e seus eram os despojos. Pergunto para você, Deus ele poderia ter ordenado isso? O que você acha? Diz assim, ninguém toca em nada, tudo me pertence. Deus poderia dizer isso ou não? Claro, Ele é o dono de tudo. Foi Ele o vitorioso da batalha. Mas notem algumas coisas interessantes, né? Olha o que diz aí, terceiro volume de Testemunhos, página 264, diz: Deus foi bem exigente quanto a Jericó, olha aqui, com receio de que o povo fosse atraído pelas coisas que os habitantes tinham adorado e que se afastassem dele. Então, tudo que Deus faz tem alguma coisa por trás, tem algum sentido, tem algum propósito. Ele vê todas as coisas assim, olha, eu vou fazer desta maneira porque tem um propósito. Então aqui em Deus tinham duas coisas. Uma, precisaria ficar marcado na cabeça das pessoas que Deus deveria ser o primeiro em todas as coisas. Segundo, que tudo aquilo pertencia a Deus e que Deus os estava protegendo de uma possível idolatria. E foi uma festa muito grande quando eles tomaram a cidade de Jericó. Eu imagino tantas músicas, tantos louvores, tantos abraços, tantas alegrias, tantos comentários, tanta coisa maravilhosa deve ter acontecido. E aí, quando a poeira abaixou, eles disseram assim, bom, nós temos que continuar a nossa conquista. A próxima cidade vai ser a cidade de Ai, a uns 30 quilômetros mais ou menos de Jericó. E aí Josué pediu que alguns espias fossem até lá e pudessem conhecer um pouco a cidade. Eles foram e disseram, olha, é uma cidade sossegada, desprotegida, tem pouca gente, não precisa mandar muita gente, manda aí uns 2, 3 mil homens que já resolve a situação. Você já parou para pensar como é que nós, como seres humanos, somos? Quando a gente tem uma coisa muito pesada, um problema muito forte, né, diante de nós, a gente vai para Deus e a gente se ajoelha e a gente ora e a gente pede, e a gente clama e a gente diz, Senhor, por favor, vá à frente dessa situação, nós precisamos, e Deus vai. E quando as decisões são pequenas, parece que a gente diz assim, Deus, fica aí tranquilinho, eu não quero te incomodar, eu mesmo resolvo. E às vezes a gente quebra a cara, é verdade ou não é? E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Josué mandou uns 3 mil homens, quando chegou lá, os guerreiros de Ai se levantaram, enfrentaram o exército e os colocaram para correr. Olha, e nesse embate, 36 israelitas foram mortos. Imagine, a ideia é que não houvesse nenhuma baixa, nenhuma perda, nenhuma morte. 36 israelitas foram mortos. E aí quando eles chegaram e contaram para Josué, Josué ficou desesperado. E a Bíblia diz que ele rasgou a roupa e ele começou a falar com o Senhor, não é? Prostrou-se em terra, Senhor, olha só o que aconteceu, por que aconteceu isso, que vexame a gente está passando, o que as pessoas vão dizer, né? Diante desse nosso acovardamento, fugindo do pessoal de Ai, Senhor, o seu nome, Senhor, Senhor, Senhor. E aí Deus se manifesta. Veja aqui no capítulo 7, do verso
10, o que está escrito? Diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. O que havia acontecido? Alguém havia transgredido a orientação de Deus. E aí Deus explica e diz: foi por isso que vocês não conseguiram vencer o inimigo. E enquanto isso não for resolvido, vocês não terão mais a minha presença. Grave isso aí ou não é? Gravíssimo. Olha o que o pecado faz. O pecado tira a força contra o pecado, e o pecado afasta a presença de Deus. E aí, o texto continua dizendo assim, no verso 13: dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. E continua o texto dizendo: pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. E agora vejam o verso 15, diz: aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Deus diz assim: nós vamos descobrir quem é. E o sistema vai ser o sistema de sortes, começando pelas tribos, depois pela família, pela casa, até nós chegarmos à pessoa. E aí ele fala uma coisa, que eu quero perguntar se você entendeu bem, se para você soou claro. A pessoa com quem for achada a coisa roubada, será o quê? Será queimada e destruído tudo o que ela tem. Para você ficou claro? Bom, imagine uma quantidade de povo com mais de 1 milhão de pessoas. Alguns querem entender que chegava a 2, mas vamos dizer um pouco mais de 1 milhão de pessoas. É um bocado de gente, não? Como será que a comunicação acontecia? Eles passavam um zap, né? Um zap para todo mundo, era assim que acontecia? Mandavam um e-mail, gravavam um vídeo, não. Era através de mensageiros. Então, Josué dá uma mensagem aos mensageiros, e os mensageiros saem pelas tribos, anunciando: vocês não sabem o que aconteceu, a nossa derrota para o exército de Ai, foi porque existe um pecado, um roubo, aqui dentro do povo de Israel, alguém pecou contra o Senhor, e Deus vai descobrir quem é, através de sortes, e todas as tribos foram avisadas. Para só para pensar, se você fosse o transgressor, o que você estaria pensando? O anúncio foi: Deus vai achar o transgressor através de sortes. E esse processo começa amanhã.
Fica pensando aí se você fosse o transgressor. No outro dia, Josué coloca o nome das 12 tribos, uma em cada papelzinho. Ele dobra os papeizinhos, né? Coloca dentro de uma caixinha, né? E pede para alguém tirar. Eles tiram, abrem o papelzinho, e qual foi a tribo? Tribo de Judá. Aí os mensageiros saem para todas as tribos e dizem assim: a tribo que foi sorteada é a tribo de Judá. Eu fico pensando as outras tribos, né? Respirando fundo ou aliviada, né? Puxa, estamos livres. E a tribo de Judá dizendo assim: nossa, o que é isso aqui? E aí você é o transgressor. E aí você fala assim: mas que coincidência. Justamente eu sou da tribo de Judá. O que você faria? No outro dia, ele pega o nome das famílias, de todas as famílias da tribo de Judá. Coloca ali, mexe, pega aí, vem um papelzinho. O transgressor é da família dos Zeraitas. Aí saem agora os mensageiros e vão só para a tribo de Judá. E diz assim: olha, de todas as famílias, a sorte caiu sobre a família dos Zeraitas. As outras famílias falam assim: que bom, estamos livres disso aí. Que bom. Mas os Zeraitas, né, devem ter ficado muito preocupados. E o transgressor? O que você acha? Estaria preocupado ou não? Aí, no outro dia, diz assim: agora nós vamos descobrir qual é a casa da família dos Zeraitas, onde está o transgressor. Colocaram o nome de todos lá, fecharam os papeizinhos, mexeram, pegaram o papel, abriram, casa de Zabdi. Saíram os mensageiros e disseram assim: o transgressor faz parte da casa de Zabdi. E os outros ficaram aliviados. E o transgressor? Ele estava pensando assim, eu imagino, né? Ele pensando assim: que coincidência, né? Eu sou da tribo de Judá, da família dos Zeraitas e da casa de Zabdi. Dentro da lógica, qual seria o próximo passo? É ele ser descoberto, não é verdade? Era o próximo, é evidente que o próximo passo é que a sorte cairia no nome dele. Mas ele não se manifestou, ficou quietinho. No outro dia, pegaram o nome de todos os homens da casa de Zabdi, leram o nome Acã. Era ele. E aí a Bíblia fala que Josué mandou chamá-lo. Olha aqui, no verso 19 do capítulo 7, diz assim: então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Eu quero confessar para vocês aqui, que eu li muitas vezes esse trecho e não conseguia compreender. Então ele havia sido pego, né, como transgressor. Josué o chama, quando o chama diz assim: dê glórias ao Senhor e rende louvores a Ele. Parece que não combina essa fala nesse momento. Mas o que Josué está dizendo aqui? Acã, dê glórias ao Senhor, porque Ele ofereceu para você chance de você se arrepender. Rende graças ao Senhor, porque Ele abriu oportunidade para você, de você confessar o seu pecado, e se você confessasse o seu pecado, você não seria morto. Dê glória ao Senhor por isso.
E vejam, será que Deus não sabia quem foi? Claro que ele diz que até embaixo da tenda estava escondido, Deus sabia tudo, mas por que Deus usa esse método que demora mais ou menos uma semana? É para ir tocando no coração do transgressor, do pecador. Olha, filho, a coisa vai chegar até você, se arrepende, Deus vai te perdoar, se arrepende. Mas é uma coisa incrível o que o pecado faz com as pessoas, né? Ele insensibiliza as pessoas. Está todo mundo vendo, só ele que não vê, só ele que não enxerga. Dê glórias ao Senhor e conte o que aconteceu. E aí no verso 20, diz assim: respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. E olhem como ele se refere às coisas. Ele diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, mais ou menos 2,4 kg, e uma barra de ouro no peso de 50 ciclos, ou seja, 600 gramas, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Eu quero destacar duas coisas aqui, nesse verso 21. Quando ele fala da capa babilônica, parece que ele ainda está seduzido por aquilo. Ele diz assim: quando eu vi aquela boa capa babilônica, eu fico pensando, se fosse eu ia dizer assim: quando eu vi aquela desgraça na minha frente. Mas ele parece que estava seduzido, quando eu vi, mas era uma capa, seduzido ainda naquela situação. Agora veja um outro absurdo. O texto diz que, ele diz assim: eu peguei a capa, a prata e o ouro, e aonde eles estavam? O que a Bíblia diz? Que palavra ele diz? Estavam o quê? Escondidos. Gente, você corre um risco danado desse, né? Rouba a Deus, desobedece, para você não usufruir daquilo que você pegou, tem que ficar escondido. Não é louco isso? O pecado, ele é insano. Ele leva as pessoas a fazer as coisas fora de qualquer lógica. Gente, é claro que se ele pegasse aquela capa babilônica e no outro sábado ele fosse lá com a capa babilônica, né, usando, o que ia acontecer? Todo mundo, e essa capa, de onde é? Todo mundo ia saber. E se ele usasse, né, o ouro e a prata para comprar, sei lá, alguma outra coisa, todo mundo ia saber. Então, pensa, eu vou desobedecer ao Senhor, vou correr o risco para eu deixar enterrado aquilo que eu peguei? Para quê? Se vai ficar enterrado, fica onde está. Não é louco isso? O que é o que o pecado faz com as pessoas? Ele cega as pessoas. E aqui diz o seguinte: então Josué, verso 22 do capítulo 7, então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Verso 24. Então Josué e todo Israel, com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, seus filhos e suas filhas, prestem atenção agora, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e a sua tenda, tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. Duas coisas que eu gostaria de destacar aqui também. Acã era pobrezinho? Ao que parece não, né? Aqui diz que ele tinha o quê? Bois, jumentos e ovelhas. Não é um jumentinho, uma ovelhinha, um boizinho. Eram jumentos, ovelhas e bois, né?
E a pergunta é, será que ele precisava disso? Você percebe como o pecado, ele cria situações de a gente querer aquilo que a gente não precisa? Não é incrível isso? E aqui diz também que juntamente com ele vieram, ou foram trazidos, a sua esposa e os seus filhos e toda a família. E aí a gente pergunta, a gente fala assim, mas o filho vai pagar pelo erro do pai? A mulher vai pagar pelo erro do marido? Não. Mas o que aconteceu? Eles se tornaram cúmplices no pecado. Eles se tornaram tão culpados em esconder, porque eles sabiam quanto o próprio pai. E a Bíblia então diz que eles foram destruídos e foram queimados. E aí, no capítulo 8, depois que essa situação foi resolvida, no verso 1 diz assim, disse o Senhor a Josué, não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra, toda, e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Verso 2, farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela e assim por diante. Ele diz assim, agora você vai com todo o exército, vai para o rei, lá para Ai, você toma rei. E qual é a diferença da ordem que Deus dá agora? Diz, agora vocês podem pegar os despojos. Será que não haveria ali uma capa babilônica? Será que não haveria ali uns 2,4 kg de prata, uns 600 gramas de ouro, que Acã poderia ter apenas esperado para poder ter essas coisas, sem a condenação do Senhor? Se ele tivesse esperado um pouquinho mais, né? Às vezes o pecado faz com que as pessoas ajam de forma afoita, precipitada, sem pensarem nas consequências. E essa é uma história dramática, não é verdade? Mas será que ela tem aplicação para nós hoje ou não tem? Tem. Nós também estamos indo em direção à terra prometida. E nesse caminho Deus diz assim, tem algumas coisas que vocês não devem tocar. Tem coisas condenadas e tem coisas consagradas. Não toquem nelas, porque senão vocês não vão conseguir vencer os seus inimigos e eu não vou estar no meio de vocês. A palavra é forte, não é verdade? Vocês não vão vencer os inimigos e eu não vou estar no meio de vocês. Não toquem nas coisas condenadas, que são para a destruição, que elas são forjadas na oficina de Satanás. Não toquem nessas coisas. Que seriam essas coisas hoje? Quem sabe? Hoje nós estamos vivendo num acesso muito fácil aos filmes, às produções de vídeos, tantas coisas, não é verdade? E tem coisas que nós, como cristãos, não deveríamos tocar. Sabe, então, por exemplo, às vezes tem até um bom filme, mas no meio do filme tem coisas condenadas ali, sabe? E o diabo, ele é tão sutil que ele vai misturando as coisas para que a gente vá tocando nas coisas condenadas sem a gente tirar a mão. Fala assim, isso não é para eu tocar. E aí você vai para o próprio WhatsApp, não é, para os pequenos vídeos que tem no WhatsApp ou no Instagram, não é? Mas sem você bobear já começa a aparecer algumas coisas de insinuação, de mulher, disso e daquilo. Então a pornografia tem pegado muita gente tem escravizado muita gente. E aí Deus diz assim, olha, não toca nas coisas condenadas, não toca, não tenha contato.
Nem um pouquinho. Nem que esteja no meio de um filme bom, de uma música boa, não toca. Não vá para determinados lugares. Não faça, e aí eu não preciso aumentar a lista, não é? De quais são as coisas condenadas, é tudo aquilo que a Bíblia diz que nós não deveríamos tocar. Existe hoje então tanta impureza, tanta imoralidade, tanta violência. Isso é coisa condenada. Os nossos filhos não poderiam estar brincando com os videogames da violência, porque isso é forjado na oficina de Satanás, isso é coisa do diabo. Não toca. Nos filmes de terror, obrigado que eu ouvi ali um eco da minha voz. Não toca, não toca. Pode continuar falando. Não toca. Violência, filmes de terror, imoralidade, tanta coisa. Não toca, não toca, não toca. Não veja, não olhe, não escute, não vá, não participe. Porque senão você não vai poder vencer os seus inimigos. E eu não vou poder estar no seu meio, perto de você. Não é incrível isso? A palavra de Deus. E aí a gente sabe, né, que o caminho do pecado, ele é nefasto. Ele é destruidor. A gente sabe que aquilo vai dar... Eu vou falar um negócio, uma gíria, né? A gente sabe que aquilo vai dar ruim. Não é assim que se fala? E por que a gente faz? E por que a gente quer? E por que a gente continua? Igual a Acã. E Deus vai dando oportunidade, vai dando chance, dando oportunidade. Mas tem as coisas consagradas também. Pelo menos 3 coisas na Bíblia Deus diz que são santas. A Bíblia diz que o sábado é santo. Já ouviram falar nisso? Não. O sábado é santo. Deus diz assim: não toque no sábado, porque ele é meu, ele não é seu. Você não faça o que você quiser no sábado, você faz o que eu oriento você a fazer. As suas palavras não têm que ser as suas palavras da semana, precisam ser as minhas palavras, as minhas atitudes, o jeito que você gasta o seu tempo. Isso é uma coisa muito séria, porque a gente está meio relaxando em relação à guarda do sábado, não é verdade? A gente continua vendo os mesmos memes que a gente vê durante a semana, as mesmas mensagens, os mesmos vídeos durante a semana. Opa! Sagrado, não toca na coisa sagrada. Não conversa de política, não conversa de futebol, não conversa de economia. Tempo sagrado de Deus, não toque na coisa sagrada de Deus, não faça, porque senão você não vai conseguir vencer os inimigos, e senão eu não vou poder estar no meio de vocês. Olha a gravidade disso. A outra coisa que a Bíblia diz que é santo, sabe o que é? O corpo. Coríntios diz isso, capítulo 3 e capítulo 6, que o nosso corpo é o templo da habitação do Espírito Santo de Deus. Assim, não faz do seu corpo o que você quiser fazer com ele, porque o seu corpo é santo, é separado para fins sagrados. Mas a gente continua comendo o que a gente quer, o que a gente gosta, sem fazer exercício, sem repousar, sem tomar ar, não é verdade? A gente continua, tanta orientação que a gente tem, mas a gente não liga, simplesmente não liga. Deus diz assim: não toca, porque senão você não vai poder vencer os seus inimigos, senão eu não vou poder estar no seu meio. E tem uma outra coisa que a Bíblia diz que é santo: o dízimo e a oferta. A Bíblia chama de santíssima. Assim, não toque no dízimo, não toque na oferta, eles são santos, santíssimos. Não use o dinheiro do dízimo para fazer supermercado, não use o dinheiro da oferta para você viajar, não use o dinheiro sagrado para gastar do jeito que você quer. Ele tem um objetivo. Isso é palavra de Deus, não é a minha palavra. E o inimigo de Deus, ele quer
tentar nos convencer dizendo assim, não, mas isso não tem tanta importância. Esse era o problema de Acã. Deixa eu ver se eu tenho... pois não. Tocar o microfone. Tá bem. Deixa eu ver então um texto aqui. Olha esse texto aqui, que diz: quando Acã furtou a barra de ouro e a capa babilônica, também achou que era uma questão o quê? Sabe, esse negócio de reforma de saúde, isso é pessoal fanático, isso é, sabe, deixa eu ficar aqui, né? Comendo o que eu quero, bebendo o que eu quero, fazendo o que eu quero. Acã disse assim, não, isso aí, sabe, pegar uma bobaginha, uma capinha, uma barrinha de ouro, uma bobaginha, isso não tem importância nenhuma. Aquilo que foi estimado por Acã como uma coisa muito pequena. Acã havia alimentado no coração a cobiça e o engano. Alimentado no coração. Até que suas percepções do pecado tinham se tornado embotadas, ou seja, insensíveis. E ele caiu como fácil presa da tentação. Então, a queda, ela nunca acontece repentinamente, da noite para o dia. Nós vamos alimentando esse caminho, a gente vai nutrindo o caminho do pecado. As advertências foram tendo cada vez menos efeito sobre ele. A voz do Espírito foi se tornando cada vez mais baixinha. E diz assim, até que a sua vida foi presa às cadeias das trevas. Processo de queda. E aí ele é preso. E essa é uma advertência para a gente olha para Acã e a gente precisa tentar se enxergar ali e dizer assim, Senhor, eu não posso cometer os mesmos erros que Acã, não posso andar no caminho da desobediência, não posso tocar nas coisas condenadas, não posso tocar nas coisas consagradas, não posso. E nós somos fracos, né? O pastor Jael hoje mencionou na oração que nós somos feitos de pó, né? Nós somos feitos de pó, a nossa tendência é para gostar daquilo que não presta, daquilo que é proibido, daquilo que faz mal, essa é a nossa tendência. Por isso que a gente precisa clamar ao Senhor, meu Deus, me tira do caminho da perdição, me tira, me ajuda, me fortalece. Por uma capa babilônica e um insignificante tesouro de ouro e prata, Acã consentiu em vender-se para o mal. Olha como é grave isso. Ele consentiu em vender-se para o mal. Ele não tinha essa ideia do que ele estava fazendo. Trazer sobre a sua vida a maldição de Deus, perder o seu título a uma rica possessão em Canaã. Olha, ficou tanto tempo no deserto, né? Agora que ele ia poder desfrutar, bem como toda a perspectiva futura da futura herança imortal na terra renovada. E aqui diz, tremendo foi, na verdade, o preço que ele pagou por seus ganhos mal adquiridos. Tremendo foi o preço. E tremendo é o preço que nós pagamos quando nós consentimos com o pecado. E vocês perceberam que todo o Israel foi condenado juntamente com o pecado de Acã? Todo Israel? Quando Acã pecou, abriu-se uma brecha por onde entrou a maldição e saiu a bênção. Nós somos um povo. E olhem esse texto de Conselho sobre Mordomia, página 87, falando sobre o assunto do dízimo, diz assim, falando
sobre a infidelidade do dízimo, diz assim: esse roubo a Deus, praticado tanto pelos ricos como pelos pobres, traz o quê? Por que é que a gente fica patinando tanto? Por que a coisa não acontece? Entra semana, sai semana, e sermões, e projetos e tal, e a igreja está patinando. Será que não existe pecado no nosso meio? Será que a gente não anda tocando nas coisas condenadas, flertando com o mal? E também sendo infiéis nas coisas consagradas? Será? E sabe, meus queridos, a gente não deveria brincar com Deus. E a gente não deveria brincar com o diabo. Sabe por quê? O diabo não gosta da gente. O diabo não nos respeita. O diabo não quer o nosso bem. O diabo quer a nossa destruição, mas mais do que a destruição, o diabo quer neutralizar a nossa influência salvadora sobre as pessoas. Ele quer anular o trabalho que a gente possa fazer para salvar outras pessoas. E quando ele derruba um, ele derruba muita gente. Pensam? Então Deus diz assim: você foi criado para cuidar e salvar. Mas quando você está levando sobre você a culpa do pecado escondido, né, isso não te dá liberdade para você fazer e agir em nome de Deus. A gente não tem poder. Com humilhação e exame de coração, procure cada qual descobrir os pecados ocultos que excluem a presença de Deus. E eu gostaria de que você, ao sair daqui em algum momento, você parasse para pensar: será que tem alguma coisa que é condenada à destruição, que eu estou tocando, que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, que eu estou participando? Para pensar. Não diga assim, não tem, não. Para pensar, para. Será que porventura? Será que tem alguma coisa das coisas sagradas que eu estou deixando de fazer conforme a vontade de Deus? Será? Salmo 139, verso 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa deveria ser a nossa oração. E aí o último pensamento diz assim: se tendes pecados a confessar, não percais tempo. Esses momentos são... Quando é que é para a gente abandonar a capa babilônica? Quando é que é para a gente deixar o ouro e a prata? Quando é? Porque se nós abrigarmos o pecado no nosso coração, nós não vamos poder vencer os inimigos. E a gente tem muitos inimigos, não tem? Visíveis e invisíveis, do dia a dia. Não vamos poder vencer os inimigos. E a presença do Senhor, de maneira especial, não vai estar conosco. Misericórdia, não é? Misericórdia. E agora nós vamos cantar juntos. Quero convidar o pastor Ronaldo. Eu não sei se esse microfone aqui vai dar para ele usar. Nós vamos cantar uma música e ela é uma extensão disso que a gente está falando. Ela pede para Deus sondar o nosso coração e nos usar para que
a gente possa cumprir os nossos propósitos. E eu gostaria de convidar você para nós cantarmos juntos. Pode trazer o som, por favor. Aí você vai vendo ali na frente a letra. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, Senhor, e me conhece. Mais playback aqui, por favor. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me, cante. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. A minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Pede isso para Deus, vai pedir isso para Deus. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer
ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Senhor nosso Deus, nós acabamos de cantar pedindo que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos encha, que o Senhor nos use. O diabo não quer nada disso. Ele quer ver o nosso mal, o nosso sofrimento, a nossa destruição. Não sei por que nós damos ouvidos à voz de um inimigo tão declarado. É porque nós somos pó. Nós temos o pecado dentro do nosso coração. Mas nós queremos suplicar o teu favor, a tua misericórdia, o teu socorro. Tem compaixão de nós. Nós não podemos nos perder, Senhor. As coisas desse mundo que são tão sedutoras não podem levar o nosso coração. Nós não queremos. Por isso nós queremos pedir que o Espírito Santo trabalhe de maneira profunda e poderosa no nosso coração. Desarraiga o mal que está em nós. Desfaça qualquer apego que nós tenhamos às coisas condenadas. Ajuda-nos a não tocarmos nas coisas consagradas. Ajuda-nos, ao contrário, a sermos fiéis àquilo que o Senhor nos orienta em relação ao nosso corpo, aos nossos dízimos e ofertas e à guarda do sábado. Nos ajude. Nós não podemos perder a nossa identidade, o nosso foco. E quem sabe, Senhor, dos que estão nos ouvindo agora ou nos ouvirão depois, existem pessoas que estão acorrentadas e escravizadas pelo mal, vivendo em desobediência, tocando nas coisas condenadas ou nas coisas consagradas. E em nome de Jesus nós queremos pedir libertação. Traz libertação para essa pessoa. E que o poder de Cristo esteja em nós. E que cada dia mais, estando na presença de Cristo, colocando Cristo em primeiro lugar, nós possamos ir sendo transformados à imagem e semelhança do caráter de Jesus. E como um povo possamos nos preparar e preparar outros para a volta de Jesus. Aceite, portanto, o nosso desejo e faz a sua obra poderosa na nossa vida. Nós te damos completa autorização e liberdade, por favor, mas nós não queremos nos perder. Salva a nossa vida e salva a nossa família. Nós te pedimos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém.